Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Caroline Carula, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e primeira secretária da Sociedade Brasileira de Estudos do 800, a CEL. Hoje vou entrevistar a professora Maria Helena Pereira Toledo Machado. Maria Helena é referência nos estudos de escravidão, é professora titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo, instituição onde fez graduação em História e mestrado e doutorado em História Social. Foi professora visitante na Universidade de Michigan e Visit Fellow na Universidade de Harvard. Especialista em História Social da Escravidão, Abolição e Pós-Emancipação, com destaque para os seguintes temas: criminalidade, resistência escrava, movimentos abolicionistas, viagens científicas e debates sobre raça. Atualmente, desenvolve projetos sobre escravidão e gênero, revolta de escravos e práticas religiosas de escravos, libertos e setores populares de meados do século XIX aos dias atuais. Entre suas publicações, destacam-se os livros Raça, Ciência e Viagem no século XIX, publicado pela Interhistória em 2018, O Brasil no Olhar, de William James, Cartas, Diários e Desenhos, publicado em 2010 pela USP, sendo que a primeira edição em inglês foi publicada pela Harvard University Press. E, além dos clássicos Crime e Escravidão, que foi reeditado em 2018 pela USP, e O Plano e Pânico, também reeditado pela editora da USP em 2010. Além de outras dezenas de livros organizados, capítulos de livros e artigos publicados. Organizou, juntamente com Luciana Brito da Cruz e Amara Viana e Flávio Gomes, a obra recém-publicada pela editora da Unesp, Ventres Livres, Gênero, Maternidade e Legislação. Maria Helena atualmente desenvolve os seguintes projetos: Escravidão, Gênero e Maternidade, Cotidiano e Resistências Escravas nas Américas e Revolta de Escravos e Práticas Religiosas em São Paulo, do século XIX ao XX. Bem, Maria Helena, boa tarde. É um imenso prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Caroline. Estou muito contente de te rever e de estar aqui nesse canal do Centro de Estudos do 800. É uma grande honra. Muito obrigada. Prazer é nosso. Bem, o que eu queria para a gente conversar um pouco hoje seria sobre a questão de escravidão e gênero. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós aí sobre essa perspectiva do gênero na escravidão, que cada vez mais tem crescendo na produção historiográfica brasileira, né? Desse olhar sobre a mulher escravizada como produtora e reprodutora de riqueza escravista, enfim, que é algo que você tem se dedicado bastante também nos seus últimos trabalhos. Exatamente, quer dizer, no leque de interesses, né, que eu venho estudando já faz décadas, né, nos últimos anos, o interesse sobre a questão da mulher escravizada tem prevalecido. Por quê? Se você vê no ambiente acadêmico, né, dos estudos sobre escravidão e pós-emancipação no Brasil, nós temos uma riqueza enorme, né? Quando comparamos diversos temas desta grande leque de estudos, né, com do Caribe inglês, francês, dos Estados Unidos, nós vemos que o Brasil tem uma historiografia excelente, inclusive porque temos uma disponibilidade de fontes muito grande. Né? Não é apenas o fato de termos sido a maior sociedade escravista das Américas, mas é também porque produzimos fontes que são riquíssimas, como os processos criminais, todas as fontes cartoriais, a documentação mesmo oficial, né? São muito ricas, né? Mas é interessante que a nova historiografia da escravidão, que, convenhamos, já não é tão nova, né? Porque nós todos estamos envelhecendo já, ela renovou muita coisa,
né? Nossa, como, por exemplo, no âmbito da família. É incrível a riqueza dos estudos que existem hoje sobre a família na escravidão, né? Superando toda uma visão ultrapassada de anomia, de promiscuidade, enfim. Então, temos trabalhos clássicos do Bob Slenes, por exemplo, do Jones Freire, né? Mas nós ainda não tínhamos estudos sobre o papel da mulher escravizada, nem no sistema escravista em si, e nem nas práticas sociais, como na família dos escravizados. Havia um silêncio. Então, a historiografia se referia aos escravos. E mesmo estudos também maravilhosos e clássicos, como da Kayla Greenberg, a Liberata, por exemplo, que todo mundo conhece, né? Ela trabalha com histórias de vida de mulheres escravizadas. Só que a abordagem de gênero está ausente. Então, a historiografia brasileira já tinha feito muitos avanços sem poder recolher os conhecimentos específicos sobre o papel das mulheres escravizadas nos diferentes níveis do sistema escravista, para que nós pudéssemos avançar nos nossos conhecimentos e abrir novas áreas. Ao contrário, a historiografia do Caribe inglês, sobretudo, e a historiografia norte-americana se desenvolveu há muito tempo. Nós temos 3 décadas, pelo menos, de grandes estudos sobre o papel das mulheres escravizadas na escravidão. Nos últimos 10 anos, então, o avanço foi enorme, inclusive com a entrada em cena de pesquisadoras afrodescendentes, e que tem mudado totalmente a perspectiva do campo. E no Brasil, apesar de muitos e muitas reconhecerem que era necessário fazer, os estudos ainda estavam fragmentados, como inclusive o seu próprio trabalho de doutorado, que saiu em livro, que fez muito sucesso, o Darwinismo, Raça e Gênero, né? As Conferências da Glória, tinha uma perspectiva de gênero já, né? Alguns outros trabalhos que eu orientei também tinham. Eu comecei a publicar artigos sobre histórias de vida de mulheres escravizadas há muito tempo, mas ainda não tinha juntado um grupo, juntado os trabalhos para que houvesse uma maior visibilidade desse campo. Uma das questões é que a escravidão no Brasil teve uma maioria de homens e que, portanto, a historiografia focou muito mais no papel deles. No Caribe inglês, a maioria eram de mulheres. Nos Estados Unidos, nós tivemos fases que o tráfico alimentava com maioria de mulheres. Havia uma compreensão de que a agricultura, o trabalho da plantation, era um trabalho feminino, porque nas sociedades africanas, da África Ocidental, que foram viajadas, né, atravessadas por viajantes, traficantes, no século XVI, XVII, eles encontraram sociedades camponesas em que a agricultura era uma tarefa feminina. E eles tentaram reproduzir essa estrutura de maneira muito interesseira, fazendo com que as mulheres se dedicassem à agricultura. Porém, né, então lá foi assim, vamos dizer, quase foi um caminho mais fácil reconhecer o papel da mulher escravizada no sistema escravista.
No Brasil, isso ficou mais difícil, e nós temos uma maioria de estudos sobre mulheres escravizadas de trabalhos sobre escravidão urbana, né? Tantos trabalhos maravilhosos sobre o pequeno comércio, sobre as mulheres minas, as quitandeiras, sobre as alforrias, porque, afinal de contas, parece que é generalizado que o maior número de alforrias sempre é dado para mulheres, elas têm, por uma série de questões, mais facilidades de chegar à carta de alforria. No entanto, né, nós não tínhamos uma historiografia sobre o tema. Então, é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos anos. Nós temos um grupo, né, que tem como sede lá o nosso departamento na USP, que você também faz parte, ou outras pesquisadoras e outros pesquisadores, e a gente está começando a produzir trabalhos interessantes. Eu queria complementar que foi muito importante quando, em 2015, eu fui convidada para participar do grupo, com a Diana Payton, que hoje é professora da Universidade de Edimburgo, e a Emily West, que é professora da Universidade de Reading, ambos no Reino Unido, para entrar num projeto que se chamava Maternidade na Escravidão, que eram mulheres sem filhos, práticas de puericultura, tratamento de crianças, amas de leite, que foi um projeto que foi financiado pelo AHRC, Arts and Humanities Research Council da Inglaterra. E esse projeto tinha como objetivo organizar 3 encontros internacionais com pesquisadoras de escravidão de mulheres. E nós organizamos, eu coordenei a parte do Brasil, e a Emily dos Estados Unidos, e a Diana, que é especialista no Caribe inglês, nesse campo. E nós organizamos um seminário na Universidade de Newcastle, que é no norte da Inglaterra, a Diana era dessa universidade na época, outra na USP e outra na Universidade de Reading. E foi tão fantástico que nós organizamos 2 números especiais de revista, que foi o Slavery Abolition, número especial, acho que é número 86, que saiu em 2017 ou 17, e o Women's Journal Review, que saiu no ano seguinte, 2018, e nessa organização do dossiê entrou a Camilla Collin, também, que é da Universidade de Warwick. Então, nós 4 reunimos a maior parte dos artigos, não todos, que tinham participado dos congressos, e saíram esses 3 dossiês, esses 2 dossiês, que foram muito lidos. E esses dossiês reunidos também se transformou num livro que saiu pela Slavery Series da Routledge, né? Então, assim, foi um projeto que foi amarrando. A gente foi conversando com muitas pesquisadoras, foi trazendo informações, foi ampliando a bibliografia, e foi assim o início de uma forma mais organizada do grupo. O grupo já existia, na verdade, desde o seu tempo na USP, há muito tempo, né? Mas aí a gente organizou um grupo, e deste projeto saiu que eu estive, acho que foi 2018, como Santander Fellowship na Universidade de Newcastle, e agora vou para a Universidade de Reading
como Leverhulme Visiting Professor, que é uma bolsa do British Academy Awards. Isso com o objetivo de organizar seminários, uma revista, um dossiê de revista e mais outros projetos em torno de escravidão e gênero e abolição. Então, a gente está ampliando para a visão da abolição. É isso, falei muito, né? Desculpe. Falou nada, maravilhoso, Maria Helena, compreender um pouco da historicidade dessa produção mesmo, né? E daí você comentou agora, você até falou, puericultura, tudo. E eu fiquei pensando que você também tem uma produção sobre ciência, racialização, tudo mais. Como que a gente... Queria que você falasse um pouquinho mais também sobre essa questão desse olhar cientificizante, racializado sobre essa mulher negra, e daqui pensando nas escravizadas, nas mulheres libertas e livres, negras, pobres, de como que a gente também amarra toda essa questão dessa racialização junto com esses estudos de escravidão. Então, essa é uma questão super importante. Por quê? Porque a gente sabe que houve a racialização, a gente sabe, né? Mas o que tem prevalecido, não em todos os trabalhos, mas o que tem prevalecido nessa área é uma visão masculina, cientificizante, é a palavra do médico, né? É a palavra dos cientistas, como nas conferências da Glória, né? Que você fez tão bem, chamando atenção para um recorte de gênero e de raça na plateia, nos espectadores, né? E, portanto, nós precisamos renovar essa historiografia. Essa, para mim, é uma certeza de que nós não podemos seguir acreditando que a palavra do médico é a visão final, né, do fato histórico. Então, por exemplo, eu orientei a tese da Lorena, a tese Lorena Teles, em que ela refaz isso, é um esforço enorme. Mas um caso, por exemplo, que foi muito importante para ela no processo de escrita, foi um artigo dos Anais da Medicina, da Faculdade de Medicina, em que ela pega um caso que o médico, até esqueci o nome dele, descreve lá que chegou uma mulher que era africana com a sua escrava adolescente e que ela estava se sentindo mal e tal, e que o médico descobre que ela estava grávida, porém ela tinha uma má formação, então ele tenta abrir o canal, né, a vagina, o canal, para que ela, no futuro, pudesse dar luz, mas, na verdade, ela tinha sido estuprada, a senhora não sabia, enfim. Um caso que já havia sido discutido em outros trabalhos, só que a Lorena pegou aquele caso para mostrar não apenas o que o médico diz, mas o contradiscurso da senhora africana e da própria escravizada, que é uma adolescente e que resiste à introdução do espéculo, ele manda ela voltar, ela não volta, né? E que ela mostra ali que o discurso médico não se sobrepõe a uma vivência, ele é apenas uma parte, e ele vai escamoteando a realidade social do seu discurso, o impacto dessa atuação do médico, porque há uma enorme resistência das pessoas, das mulheres, a se submeterem àquela situação. Então, eu acho que desenvolver uma sensibilidade, uma perspectiva de que uma história das mulheres não é uma história que fala das mulheres, é uma história que recupera o processo do ponto de vista das mulheres. Eis aí o desafio.
e refazer a história da ciência, da ginecologia, da medicina para a escravidão, etc., etc., sob esse ponto de vista. Não é jogando fora a história da ciência, mas é entendendo que ela é um pedaço de um relato de uma relação social e que nós precisamos ampliá-la, compreendê-la numa maior totalidade. É isso. Ai, super obrigada, porque eu acho que essa é complexificar que é essa análise, porque senão ela fica rasa Exato. e além, que eu acho que essa, e além significa trazer uma visão muito mais complexa do que de fato você tem construído acerca dessa questão da ciência e isso é um tema muito sensível, que eu acho que é sobre tudo Exato. isso, né? Que não é qualquer. Sim, lógico, nós temos inúmeros temas sensíveis, aí está um deles, né? Exato. Que E não... que a palavra do homem cientista, do médico, não é realidade, ele é discurso. E ele é um discurso que está voltado para um determinado espectador, para um meio de divulgação, e ele cifra uma relação social que é muito mais complexa, mais rica, e que ali ele está deixando lapsos, né? Então, se você é uma pessoa sem essa visão, você faz uma história muito simples. É como se o que ele falasse fosse verdade, é a história. Não é. Exatamente, eu acho que tanto nessa, né, repensando todas essas novas posições, possibilidades de estudo de se pensar no gênero, na escravidão, pela essa perspectiva racializada, ainda tem muita coisa para ser feita, como você sinalizou. E por falar em coisa feita, vamos pensar em coisas. Esse ano nós temos, foi 150 anos da lei do ventre livre. E como eu falei há pouco, você, Flávio, Luciana e Amara organizaram um livro belíssimo acerca de uma reflexão, de um adensamento sobre a própria lei do ventre livre. E eu queria também escutar uma explanação um pouco mais de pensar nessa questão da centralidade da saída da escravidão, que é o corpo feminino de novo como centro, sabe? Para falar um pouco mais para a gente sobre isso, enfim, lógico, também do livro, né, que vai estar um pouco permeado na sua fala, mas eu acho que é importante para a gente também complexificar esse momento, nesse final da escravidão e de como todas essas leis emancipacionistas, né, e no caso, óbvio, de 71, muito mais claro, você tem esse olhar para esse corpo feminino que já tem um papel antes, como eu falei agora há pouco, né, que você já escreveu sobre isso, de pensar essas mulheres como produtoras e reprodutoras de riqueza, e agora na saída de escravidão, de novo, o Exato. foco na centralidade do corpo da mulher escravizada. Exatamente. É super importante a gente compreender que na base da escravidão está o parto sequitur ventre, que foi considerado como uma verdade absoluta e natural no mundo ibérico, mas na verdade não é. Basta você olhar a sociedade branca, patriarcal, proprietária, e que toda a sucessão é patriarcal, né? O filho, a filha segue o nome do pai. A mulher viúva vai ter que esperar a década de 1890 para poder gerir os bens da sua herança e ser tutora dos próprios filhos. A questão, no século XIX, é o nome do pai, né? Toda a transmissão de riqueza. No entanto, para os escravos, escravizados e escravizadas, o que vai reger é a sucessão da mãe pelo ventre materno. Sem isso, a escravidão não sobreviveria. E é este fato que abre espaço para que o senhor possa estuprar as escravas sem assumir
que é pai dos filhos, possa vender os filhos, possa vender essa mulher e possa, enfim, não ter responsabilidade nenhuma. A sucessão também, ela é, pelo ventre da mulher escravizada, é muito importante, porque ela retira a autoridade do homem, do parceiro e do marido dessa escravizada, que de outra forma esse poder viria se opor e conflitar com o poder senhorial. Claro, né? O Brasil é muito contraditório. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe direito legal dos escravizados se casarem. Não pode, contra a lei. Exatamente porque os senhores não querem problema. Se precisar vender, separar. No Brasil, a Igreja Católica, com seu discurso paternalista, permite o casamento. Mas só em 1869 vai proibir a separação dos casais, né? Então, pode casar e separa, porque toda a sucessão é pela linha materna. Isso eliminou o poder do homem sobre o homem, o companheiro. Não eliminou de fato. Você vai para os processos criminais, como viu, por exemplo, a Maíra Alves, que estudou este aspecto dos processos criminais de Campinas. Você vai, esqueci o nome dela agora, de Minas, que os crimes da paixão. Puxa, me fugiu o nome dela. Agora. Jo. Vou buscar a cola, porque também isso, tá. E que mostram que há um alto índice de conflito entre casais na senzala, exatamente por causa do assédio dos senhores, dos feitores, dos administradores e dos companheiros, porque o número de mulheres é pequeno e isso cria uma sensação, um clima, um contexto de disputas, né? Mas este tipo de solução é muito benéfico para o senhor, porque a produção, a reprodução da escravidão, mesmo quando o tráfico está ativo, tá? Ainda assim, o senhor tem interesse. Ele tem algum interesse. Vamos dizer, ele não vai tirar a mulher da roça e deixar ela de resguardo amamentando o filho. Não vai. Mas ele tem interesse, até certo ponto, que essa criança sobreviva. Isso a Jennifer Morgan, que é uma grande historiadora norte-americana, no livro Labor and Women, que estuda a escravidão em Barbados e na Virgínia no século XVIII, mostra é que toda uma série de técnicas de controle da família escravizada, da mãe escravizada, está no poder que o senhor tem sobre os filhos e o medo que essa mulher tem de ser separada, de que o filho seja vendido, que ela seja enviada para outro lugar, para outra plantação. Portanto, a reprodução, ela provê não apenas a riqueza imediata, mas ela é também uma estratégia de controle. Não é apenas, hein? Tá? Mas ela também é. Né? Nos países não, nas regiões, nas colônias inglesas, no Caribe, nos Estados Unidos, durante certo tempo houve dúvidas a respeito do parto séquito no ventre. Tá? E haviam maneiras do senhor, quando a escravizada estava grávida, tentar fugir do pagamento do imposto sobre aquela trabalhadora, dizendo que naquele momento ela estava grávida. Até que lá, pelos idos de 1668, eu acho, um juiz disse: mas ela está grávida, mas ela está trabalhando para o seu senhor na reprodução. Tá? Então, a gente vê a importância da reprodução.
E da produção está muito clara, né? Porque as mulheres, mesmo não sendo as principais na agricultura, elas trabalhavam no eito também, nas roças, e trabalhavam em 1000 outros trabalhos, inclusive como amas de leite, né? Que desempenharam um papel importante dentro das casas senhoriais, da morada do senhor. Certo. E aí, Marilena, pensando aqui ainda na lei de 1871, né? Além da questão do ventre livre, nós temos aí outros pontos que foram atingidos, como a questão do pecúlio, a questão de você poder alforria por indenização, essa transferência dessas economias, enfim, que eu acho que é um pouco ainda menos sinalizado em termos de produção e de reflexão. Você puder falar um pouco mais para a gente também desses outros pontos que foram atingidos pela lei? Então, eu estou percebendo que eu não acabei meu raciocínio antes, eu parei no meio. Eu falei do parto sector ventre no início e não falei no fim da escravidão, né? Portanto, a estruturação da escravidão dependeu da conceituação do ventre. E se nós pensarmos de maneira mais expandida, o ventre ou está nas Américas ou está na África, né? E a própria Diana Payton, né, essa colega do projeto, me enviou um artigo há pouco tempo, muito interessante, que é sobre a economia mundo, raça e gênero, em que ela diz que não há possibilidades, e ela faz uma argumentação muito séria, passando por todos os grandes autores clássicos, de se pensar em economia mundo sem pensar nas divisões de produção, de trabalho e reprodução, e racialização e gênero. E ela até diz, né? O Bacuaca, por exemplo, né? Quando escreveu o seu livro de autobiografia, ele lembrou da sua mãe. A minha mãe, eu era de uma família de tantos filhos, eu era o filho mais próximo, eu trabalhava para minha família, eu cuidava das cabras. Quando eu fui sequestrado, eu só pensava na minha mãe, como ela ia sobreviver, né? Então, esta divisão, a racialização do útero e a separação de mães e filhos não é um evento apenas das Américas, é um evento transoceânico. E é isso que nós temos que pensar. Quando pensamos no fim da escravidão, pensamos no ventre. Isso não é uma novidade brasileira, porque até tem um artigo nesse nosso livro, do Ventres Livres, da Caroline Souza, que fala em todas as leis do ventre livre, faz um histórico. Teve a escravidão no norte dos Estados Unidos, né? Os muitos projetos, alguns deram certo, outros não foram implementados. As duas maneiras de sair da escravidão ou eram por leis de ventre livre ou por guerra. Não tinha outra, né? E que os dois grandes sistemas escravistas tardios, Cuba e Brasil, ambos saem por lei de ventre livre, Lei Moré e ventre livre. Portanto, e tem muito a ver com concepções do abolicionismo, porque o abolicionismo inglês, que é um abolicionismo atlântico, que tem um impacto grande, está falando na mulher escravizada, é a literatura romântica, sentimentalizada, é a Cabana do Pai Tomás. Tudo isso tem que ser recuperado para compreender um contexto de
representação da mulher escravizada como uma vítima, coisa que não acontecia antes. Então, esse é um nível de discurso e é um nível de ocorrência que nós precisamos integrar melhor à nossa compreensão da lei do ventre livre. Ela é totalmente vinculada às discussões internacionais. Isso é uma coisa. E eu acho que os múltiplos aspectos da lei do ventre livre, eu acho assim, que, sobretudo na questão do pecúlio, até que está sendo estudado nos muitos trabalhos de ação de liberdade, né? Eles têm feito um raio-x das negociações. O que eu tenho dito nos últimos anos, Carol, é o seguinte, que a ideia que é tradicional no Brasil de compra de alforria é indenizatório, todo mundo sabe, tá bom. Mas quando ela chega ao ventre livre e ela vai até as vésperas da abolição, ela pode ser descrito como um grande processo de transferência de renda, em que pessoas escravizadas vão fazer poupança de 20, 30 anos para sair da escravidão envelhecidos, ainda mais no tempo que as mulheres tinham menopausa aos 32 anos, né? Você vai ler lá os tratados médicos, é isso, né? 40 anos é uma velha, 50 é anciã. Então, as pessoas estão trabalhando ou fazendo pecúlio, ou fazendo contratos de trabalho, ou cláusulas de serviço, e é o princípio indenizatório. Depois de 71, isso ainda aumenta. E essas pessoas vão sair da escravidão depauperados. Muito. Esse é um aspecto que eu acho que precisa ser urgentemente compreendido, porque não é só que a abolição não desenvolveu um projeto de suporte social, de inclusão. Ele retira tudo dos escravizados. Ele é um processo, o emancipacionismo é um processo de indenização e de transferência de renda. E essa é uma tragédia de grandes proporções no Brasil. Além do mais, eu acho que a maior parte, há aspectos, há linhas na lei do ventre livre que ainda não foram bem compreendidas, como aquela que diz que quando a mulher se alforria, ela pode levar o filho se ele tem até 8 anos, porque até 8 anos o senhor é obrigado a manter a criança e depois pode optar entre entregar para o Estado ou, a partir daí, o senhor tem tutela. A tutela não é anterior aos 8 anos. E a lei diz, numa linha lá, que quando a mãe se alforria e o filho tem menos que 8 anos, ela, em princípio, pode levar o filho. É dela. Só que, na realidade, isso quase nunca aconteceu, né? O processo de libertação, o processo de incremento das alforrias, também foi um processo de separação de mães e filhos. E é um processo brutal. Ou a mãe se alforria e o filho fica sob tutela do senhor até os 21 anos, e essa mãe perde o controle dos filhos, a presença, ou essa mãe se dobra a viver junto dos filhos e continuar numa posição subserviente. Então, a lei do ventre livre estabelece tutela, não só do filho, como da mãe, e potencialmente do pai também. Tá? Então, nós temos que trabalhar, aprofundar essa compreensão do que é a lei do ventre livre, para a gente entender a dimensão da indenização, da pauperização e da separação de mães e filhos.
O que você mencionou agora, falando sobre a tutela, até lembrei do trabalho da Marília, né? Para a gente também, você puder também falar um pouquinho mais para a gente pensar no pós-emancipação e também no pós-abolição dessas mulheres. Você já mencionou um pouco aqui, ela saiu, conseguiu a emancipação, mas ficou com o filho preso. Então, pensar como tem essa questão que eu acho que a maternidade aí é um ponto chave nesse sentido, né? Dessa relação que você vai ter de manter, de alguma maneira, aquela mulher ainda vinculada ao seu ex-proprietário de uma maneira extremamente cruel, porque ela está livre, mas ela está vendo seu filho ainda lá numa luta, enfim. Então, foi interessante você lembrar o trabalho da Marília Risa, que eu esqueci o nome também, Filhos Venturosos, Mães. Ai, gente. Mães venturosas. Filhos venturosas, mães. Qualquer coisa. Vamos procurar. Enfim, Marília Risa. Que saiu pela. Saiu pela Alameda. Pela Alameda. E o mestrado dela também, que é a. Que triste. A Profissão da Liberdade. Eu também não tenho bem certeza. Mas são trabalhos ligados a isso, porque nós temos excelentes trabalhos sobre tutela de crianças, sobre infância, tutela de crianças, né? Esse é um tema interessante, mas é muito importante o que a Marília fez claramente, que foi colocar a mãe, a mulher escravizada junto. Quer dizer, o filho está tutelado, e a família original dele está esfacelada, porque o processo na sair antes do fim da escravidão e logo depois as famílias senhoriais tentarem, vamos dizer, cifrarem de nova forma a antiga tutela dos ingênuos, pedindo na justiça tutela ou soldada das crianças, filhas não apenas de mães escravizadas, de mães pobres em geral, né? Mas com especial atenção a uma racialização nisso. Então, você pega os processos, o que o pai de família está dizendo? Essa mulher é uma degenerada, ela trabalha, passa o dia fora, as crianças ficam na rua, ela bebe, ela não é casada, né? E pedem a tutela porque eles podem educar para o trabalho. O que acontece? A historiografia pensa muito na criança e não pensa no núcleo original. Essa mãe, ela ficou com os filhos mais novos, que essas famílias não têm interesse de tutelar, porque não podem trabalhar, e elas não têm mais com quem deixar as crianças, porque eram os mais velhos ou que ajudavam no custeio da família ou cuidavam das crianças mais novas. Então, há uma destruição generalizada da família. E que, apesar da separação, essas mães se mantêm na justiça reivindicando a guarda, a devolução, e, no caso de não conseguir, de que passe para outro, de que isso, de que aquilo, tentando manter certo controle e acesso aos filhos, né? Então, nós vemos um processo também indenizatório, de que a saída da escravidão, você não pode deixar essas famílias livres. Na verdade, é preciso se apropriar dos filhos, né? A cada vez que você olha para esse lado, para aquele outro, você está vendo processos de subordinação em ação. Não há saída da escravidão, de fato, né? É uma saída toda amarrada em tutela, em subordinação. E esse é um gravíssimo problema que vai acontecer e muitos outros, né? Por exemplo, toda a racialização da medicina legal,
todo o sanitarismo, né? Está todinho, você sabe muito melhor que eu, está todinho racializado, né? A medicina legal está toda voltada para a descrição dessa mulher negra como uma promíscua, como uma disseminadora da sífilis, né? Como uma pessoa que vai quebrar a lei, que é uma prostituta. Enfim, há um processo violento de desqualificação social e processos jurídicos que não são oficiais, mas que partem a família. Achei ótimo você adensar isso que eu comentei, porque como, que daí às vezes fica aquela questão da mulher, saiu, tudo, mas como que você prende e como que a questão da maternidade está tão ali marcada de modo tão explícito e claro, porque, como você mencionou, é a mãe que o filho mais velho vai para uma tutela, e daí você tem os trabalhos falando sobre a questão do serviço doméstico e tudo mais, dessas crianças indo trabalhar em atividades tantas aí, e as outras que ficaram, e essa mulher, como que ela vai trabalhar? Então, pensar também, e eu acho que o trabalho da Marília traz isso, né, para a gente de maneira muito bacana, esse olhar para a mãe. E daí, é lógico, Marília está pensando em São Paulo, ali eu acho que também tem uma produção ainda boa para ser feita nesse sentido. Exatamente, eu com também foco assim, pensando nessa mulher desse pós-emancipação, pós-abolição, enfim, já em outras situações, mas de como que você vai ter essa questão da maternidade ainda ali marcando. Bem, herança de escravidão, a gente tem até hoje, isso daí é a coisa mais gritante, triste, né? Mas como que isso daí está ali naquele momento, isso. claro. E como essa herança maldita, como você está falando, é hoje. Quer dizer, certa vez eu estava dando um curso de pós e tinham umas mulheres da saúde pública, né, psiquiatras, médicas que atuavam na saúde pública e que se interessaram por fazer esse curso de pós que eu dou, né, sobre mulheres e escravidão e tal, e elas estavam contando a experiência delas. Também eu recebo muita gente da faculdade de Direito, que estuda direitos humanos, né, e que é uma loucura, porque a assistente social, se ela anotar que aquela criança naquele dia não tem o leite, a mãe perde a guarda. E não é uma pergunta se ela não teve dinheiro, como nós vamos ajudá-la a manter a criança. É simplesmente ela não pode. Institucionaliza a criança e dá para adoção. Então, o perigo, essas assistentes sociais, essas médicas da saúde pública, elas vivem um baita conflito, porque o que você faz numa situação dessa? Né? Porque são tragédias pessoais terríveis que elas enfrentam e que é fruto disso e de todo esse discurso. Que se essa mãe está com essa criança que está magrinha, está doente, não está bem tratada, a culpa é dela. Ela é negligente, ela é ignorante, ela não tem amor materno, há toda uma explicação abrangente sobre como essas mulheres negras não são preparadas para a maternidade, e aí vai, entendeu? E aí o sistema cai assim como uma pedra na cabeça delas. Não tem dinheiro, sua criança está com pneumonia, não está bem alimentada, perdeu a guarda. Ninguém vai na casa delas ver o que elas estão passando. É horrível. E isso, puxa vida, se isso não for um rastro das relações escravistas e pós-escravistas, eu não sei o que é. Não, mas porque é herança maldita, que infelizmente, sabe, às vezes estou dando aula, falo, não sei
espero, gostaria que minha filha não pegasse essa herança maldita, mas eu acho muito difícil. Assim, a gente espera que essa sociedade melhore de maneiras em todos os sentidos, né? Mais ampla, mas é algo que é muito triste, gente. Você imaginar e como você citou esse exemplo, como que você tem ali todo esse olhar sobre essa mãe que é racializado, sabe? É Totalmente. diferenciado, e não tem como a gente não pensar numa linha, lógico, você vai ter modelos, mas tem uma continuidade aí. É. E só não vê quem não quer, infelizmente, né? Uhum. Exato. Bem, Maria Helena, já conversamos bastante. Para mim foi um prazer imenso Foi poder também para conversar mim. com você, trazer um pouco sobre essa discussão de escravidão, gênero e racialização aqui para a CEL. Agradeço aqui em nome de toda a diretoria, tenho certeza que a nossa entrevista que vai ficar disponível no nosso site do YouTube, nosso canal do YouTube, vai ser muito visualizada, que nós tivemos aqui uma discussão, além de muito prazerosa, com um grau de, de debate intenso. Então, agradeço imensamente você ter aceito e nos ter proporcionado toda esse belíssimo bate-papo aqui. Eu é que agradeço, adorei te rever, adorei a conversa, e a gente vai se falando. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Me despeço aqui de todas e todas. Boa tarde. Não sei se você vai ver de manhã, de tarde, de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Exato. Um grande abraço, Carol. Abraço. Tchau.